Boa tarde a todos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui no nosso curso de Advocacia Pública e Novas Tecnologias, curso promovido pelo Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das PGEs e PGDF. Nós que estamos hoje na nossa 8ª aula deste curso, um curso bem completo, abordando todas as temáticas envolvendo as novas tecnologias e seus impactos na atividade e na rotina da advocacia pública. Hoje nós vamos receber uma grande amiga, uma grande professora, uma das grandes referências da advocacia pública a nível nacional, inclusive que atua no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, a professora Adriana Albuquerque, né, professora doutora pela Universidade Federal do Ceará, que tem uma obra que é paradigmática, né, nas discussões sobre o uso das novas tecnologias no âmbito tributário, que é uma obra publicada pela editora TOT, né, o Poder Artificial de Tributar, limites e requisitos à utilização adequada da inteligência artificial pela administração tributária. Então, uma obra de referência que eu recomendo já de antemão a todos vocês para conseguirem compreender a dinâmica de aplicabilidade das novas tecnologias, especialmente para racionalizar a atividade de cobrança do crédito público. Bom, eu fico muito feliz de contar com a Adriana no nosso curso, até porque eu sei o quanto que a agenda é corrida. Nós que já dialogamos há um bom tempo, temos a oportunidade sempre que possível de palestrarmos juntos, então eu fico muito feliz de recebê-la. Vocês vão ver que vocês terão, na verdade, não a aula 8, mas talvez uma outra aula magna aqui do nosso curso de Advocacia Pública e Novas Tecnologias. Então, agradeço a participação de todos mais uma vez, lembrando que as 7 aulas anteriores já estão disponíveis no nosso canal no YouTube e esta de hoje também estará ainda nesta semana. Então, agradeço mais uma vez. Adriana, minha querida amiga, muito obrigado. A palavra está contigo. Uma excelente palestra. Boa tarde, gente. A maioria, obviamente, não me conhece. Meu nome é Adriana Albuquerque. Eu sou procuradora da Fazenda Nacional. Agora, em outubro, completo 20 anos de Procuradoria da Fazenda. Então, costumo dizer, quando vou dar aula, especialmente sobre esse tema de tecnologia, que eu cheguei na Procuradoria da Fazenda no mato, né? E aí tive a oportunidade de ver como a Procuradoria da Fazenda tem se modificado à luz, especialmente nos últimos 7, 8 anos, à luz da chegada do que a gente está chamando aqui de novas tecnologias, que a gente vai discutir hoje, e a modificação na nossa atuação enquanto advocacia pública de fato, né? A aproximação da nossa atuação do que fazem os grandes escritórios de advocacia e como isso permite que, tanto no âmbito da execução e da defesa, a gente atue de forma mais proativa e de forma mais eficiente. Quero agradecer o convite do Luiz. O Luiz é um amigo querido. Nós temos a oportunidade de participarmos de mesas que envolvem direito e tecnologia e outros assuntos também, em inúmeros eventos. Então, o Luiz já me ouviu falar diversas vezes, eu já ouvi o Luiz falar em inúmeras outras, a gente tem essa relação e é tudo muito tranquilo. Quero pedir desculpa, porque de início eu falaria aqui antes, inclusive, mas a gente está num momento muito particular dentro da AGU, a gente está recebendo, agora a gente teve recentemente a posse de 530 novos colegas, eles estão no meio do curso de formação, e aí a casa está toda envolvida nessa dinâmica do curso de formação, a gente está tendo que comparecer nesse curso de formação, uma série de reuniões acontecendo, e terminou que a agenda está um pouco complicada, mas hoje deu certo. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer a audiência, o prestígio de ter vocês aqui hoje para a gente conversar sobre, porque eu sei que o tempo de todos é extremamente corrido. Lá, o meu SAGE, que é o nosso sistema de controle de processos aqui, está lotado, e eu sei que o de vocês também deve estar. Então, qualquer colega que esteja aqui hoje, que se dispôs a deixar de fazer os seus processos rotineiros e as suas atuações, para a gente poder conversar sobre isso, me dá um imenso prestígio, e desde logo eu já agradeço. Eu tive há pouco, disse ao Luiz por volta das 2 horas, né, a informação de que eu serei convocada, que eu fui convocada para uma reunião pelo meu procurador regional aqui por volta das 4h15. E aí já avisei para ele que vou me atrasar um pouco. Mas considerando, então, que eu vou ter até mais ou menos umas 4h30 para a gente tocar isso daqui, eu vou tentar ser um pouco mais objetiva no que eu tinha planejado falar, tomar aqui uns 45, 50 minutos no máximo do tempo, o que é muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa prolixa, que adoro falar e adoro entrar em detalhes. E aí depois a gente pode abrir para o debate, porque eu acho, inclusive, que o debate é a parte mais interessante desses temas novos que a gente vem debatendo. Mas sintam-se, a despeito disso, à vontade para levantarem a mão e para tomarem a palavra a qualquer momento, se acharem que há algo interessante que a gente possa debater ao longo da minha fala, tá? Sintam-se à vontade para intervir. O tema que me foi proposto por Luiz hoje era inteligência artificial na execução fiscal, que já é um corte relevante quando a gente pensa em inteligência artificial, né? Como ele colocou agora há pouco, eu trabalhei inteligência artificial na minha tese de doutorado.
E qual era o mote da minha tese de doutorado, que já está ultrapassada, tá, gente? Ele disse ali que é um livro de referência, leiam, aconselho. Ela foi defendida em 2022, ela já está ultrapassada. Luiz, hoje em dia, quando eu pego algumas coisas lá no texto e olho, elas já não são exatamente do jeito que eu coloquei ali, e aquele texto já precisaria de uma reforma e de uma revisão. Por quê? Porque quando eu defendi a tese em 2022, veja que coisa interessante, a gente estava no que a gente achava que era o boom do que a gente chama de inteligência artificial conexionista. A gente estava falando de rede neural, de aprendizado de máquinas, né, de como o aprendizado de máquinas e as redes neurais eram diferentes do conceito antigo que a gente tinha de inteligência artificial. E hoje a gente já deu outro salto, porque hoje a gente já não consegue falar de inteligência artificial limitando esse sentido de aprendizado de máquinas. Vocês tiveram essas aulas anteriores e hoje o mote é inteligência artificial generativa, ChatGPT. Então, se você pega ali a minha tese de doutorado em 2022, o objetivo dela, veja, era debater o que é que havia em termos de inteligência artificial na administração tributária, e aí na administração tributária, porque eu sou procuradora da Fazenda, o que é que a gente tem hoje, né? Como a gente usa essa inteligência artificial hoje, o que é que a gente faz com ela, o que é que a gente poderia fazer que não faz, existem limites para isso? Quais são os limites para a gente usar essa inteligência artificial? Lá no âmbito da Receita Federal, posso usar no lançamento, posso usar na decisão administrativa, posso usar na fase de inscrição do débito, posso usar depois no ajuizamento da execução fiscal. Então, o propósito ali era discutir o que é que a gente tinha, quais eram os limites para essa utilização e, se eu quiser utilizar, quais os requisitos que eu preciso cumprir para garantir que essa utilização vai se dar. E isso o Luiz trabalha muito bem dentro de um novo conceito que a gente passa a ter agora, que a gente não tinha no passado, que é o conceito de direito tecnológico, né? De direito processual tecnológico. A gente aprendeu direito processual lá na faculdade, numa sistemática em que inteligência artificial ainda existia. Né? Agora, a gente precisa reaplicar esse direito processual dentro de um contexto em que, não raras vezes, embora ainda as decisões ainda não estejam sendo tomadas propriamente por esses sistemas computacionais, eles influenciam sobremaneira essa tomada de decisões e, ouso dizer, daqui a pouco tempo decidirão de fato. Então, como é que ficam esses direitos fundamentais, essas garantias fundamentais, seja do sujeito passivo, seja do cidadão, nesse novo contexto em que a gente não pode mais deixar de lado a existência dessa inteligência artificial? E aí a gente precisa mudar a pergunta. Eu sempre começo minhas falas dizendo isso, porque em todo evento que eu vou e falo, inclusive junto com o Luiz, um ou outro colega ainda tem uma determinada resistência e diz: eu acho um absurdo a gente utilizar a inteligência artificial, é complicado fazer uso desse tipo de sistema. E aí eu sempre respondo que a gente já não está mais na etapa, felizmente ou infelizmente, a gente não está mais na etapa de discutir se a gente vai usar ou não, porque ela é uma realidade, ela veio para ficar e ela está aí. E vocês devem perceber já, eu vou mostrar aqui, que hoje, na realidade da Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente sequer conseguiria trabalhar sem utilizar os instrumentos de inteligência artificial que a gente tem. Por que que a gente não conseguiria? Porque todos nós, advogados públicos, sabemos que a gente trabalha com demanda de massa, com volume. É muito processo. E a gente não tem como gerir esses processos se a gente não utilizar esses modelos e esses sistemas. Então, a pergunta não é se a gente vai utilizar ou não. A gente vai utilizar, isso é inexorável. A pergunta é como a gente vai utilizar, como a gente vai se preparar para utilizar. E a partir de que precauções a gente vai fazer esse uso? Que cuidados a gente vai ter que ter quando a gente implementar e quando a gente inserir a utilização desses sistemas dentro do nosso dia a dia? Então, eu vou aqui compartilhar a apresentação. Vamos ver se vai dar certo. Deu no teste, não é possível que não dê agora, não é? Vamos olhar, deixa eu ver aqui se o Canva está aberto aqui. Estou falando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Tá aqui. Vamos voltar. Estão conseguindo ver? Ainda não, né? Não, né? Deixa eu ver que ele não apareceu aqui na minha tela. Vou fechar e vou de novo. É sempre assim, dá certo quando a gente tenta antes e aí quando vai tentar, na hora, não vai. Um momento. Senão eu vou pedir apoio técnico. Abrir de novo. Mas enquanto ele abre aqui, se não, eu vou sem ela mesmo, porque afinal de contas, estou acostumada.
Deixa eu voltar. Agora deu bronca, Luiz. Vou sem ela, vou começar. Sem ela, depois eu tento voltar aqui. Bom, então o que é que eu queria começar colocando? Qual era o roteiro que eu tinha sugerido aqui? Vou só pausar aqui um pouco. Não queria tanto mostrar o sisteminha. Só um pouquinho. Se você quiser mandar para a gente tenta reproduzir Consegue? aqui. Tá, deixa eu só fechar aqui. Ele não aparece aqui como tela para mim, não sei por quê. Posso, Luiz? Pode sim, pode sim. Era a gente construir esse acordo semântico, porque quando eu estou falando de IA, eu preciso discutir se eu estou usando IA nessa perspectiva de inteligência artificial simbólica, clássica, em que eu estou falando de automação. Se eu estou usando IA nessa perspectiva de inteligência artificial conexionista, onde eu vou usar essa estrutura de redes neurais, ou se eu estou falando ainda de inteligência artificial generativa, um conceito mais recente, com o qual a gente vai se deparar nesses últimos 2 anos, 2, 3, 4 anos. Pode passar. E aí, veja, era o que a gente vinha conversando até aqui. Quando eu estou falando dessa IA clássica, dessa estrutura de automação, que não é irrelevante, porque, inclusive, atualmente, quando eu vou usar a inteligência artificial conexionista, eu vou mostrar 2 exemplos da gente utilizando essa inteligência artificial conexionista aqui na Procuradoria da Fazenda. Ela, normalmente, ela vem atrelada, sendo utilizada em concomitância com essa IA clássica. No âmbito da IA clássica, o que eu podia constatar é que eu tinha esse processamento sequencial, né? Eu tinha um código, eu estabeleço um código, eu dou um input, eu coloco dados de entrada, eu crio este código, modelo esse código, e se esse código for seguido à risca, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, qual é a consequência disso? Essa utilização dessa IA clássica e dessa IA simbólica, ela nos ajuda quando a gente tem problemas muito específicos, problemas muito localizados. Quando a gente quer substituir aquela atuação repetitiva do humano por uma atuação automatizada, por isso esse nome do sistema especialista, da máquina. Toda vez que o código ele for replicado e ele for realizado da mesma forma, o resultado ele vai ser necessariamente o mesmo. Então, essa é a clássica ou simbólica, ela é aquela com a qual a gente está acostumada, ela é a automação que opera a partir de regras e procedimentos explicitamente programados e opera sempre por dedução lógica. Qual é o problema com esta IA clássica? E por que ela nos levou a uma IA conexionista depois? E por que essa IA conexionista abre um novo mundo para a gente? Porque se eu estou utilizando aqui dedução lógica, e se eu estou dizendo que toda vez que os dados entrarem, uma vez que o código seja reproduzido, o resultado vai ser o mesmo, esta inteligência artificial clássica, ela é uma inteligência que ela não consegue lidar com linguagem. Ela não consegue lidar com contextos diversos. Ela não consegue lidar com problemas complexos. E o que é que o direito é, a não ser complexidade? Qualquer um de nós aqui sabe que o direito ele é, em essência, complexidade. Isso cria para a gente a necessidade da gente começar a se afastar dessa inteligência artificial clássica e buscar a utilização disso que a gente vai chamar de inteligência artificial conexionista, nos utilizando das chamadas redes neurais. Pode passar, por favor. Qual é a grande sacada da substituição dessa inteligência artificial clássica para conexionista? E aqui é que o mundo muda, minha gente, e que tudo fica muito mais bonito. É que enquanto na inteligência artificial clássica o elemento central era o código, e quando eu digo isso, meu marido, que é programador, geralmente morre, né? Na inteligência artificial conexionista, o código não é mais o centro da estrutura. Ele é relevante, ele é importante, mas ele perde espaço para outro elemento que se torna muito fundamental, que é a informação, o dado, os dados. Porque qual é a grande diferença daquilo que a gente estava chamando ali de IA clássica para essa conexionista? Eu não estou mais me limitando a repetir comportamentos e a replicar padrões. Quando eu saio daquela estrutura e eu venho aqui para o âmbito da rede neural, e depois a gente vai chegar na IA generativa, eu passo a ter a possibilidade, veja, de criar generalizações e estabelecer padronizações e generalizações num mecanismo diferente do mecanismo que eu utilizava até então. Eu abandono a lógica dedutiva e eu começo a criar padronizações, classificações, clusterizações, me utilizando do elemento da indução. Né? Eu acho que a melhor forma de explicar a diferença dessa IA clássica para essa conexionista
é utilizando o exemplo, eu sempre dou esse exemplo que eu achei sensacional, da sala chinesa de Searle, que eu coloquei aí, né? Que explica muito bem como aquela codificação semântica na inteligência artificial clássica ou simbólica, ela é muito fraca, ela é muito limitada. Qual é que é essa ideia da sala chinesa de Searle? Ele diz assim, imagine que Audrey, ela é inglesa e, portanto, ela não fala chinês. Aí ela é colocada dentro de uma determinada sala, e ela não fala chinês, ela é colocada dentro daquela sala, e alguém dá para ela um texto em chinês e diz: Olha, Audrey, eu quero que você traduza esse texto em chinês para o inglês. Ela diz: Não, mas eu não falo chinês, eu sou inglesa, eu não falo chinês. Não, mas toma aqui uma cartilha de significações. Toda vez que você se deparar com esse símbolo aqui X, ele significa essa outra coisa em inglês. Quando o símbolo for Y, a correspondência no inglês é para este outro elemento. E a partir daquilo ali, Audrey, que não fala chinês, ela consegue pegar aquele texto em chinês e construir uma tradução daquele texto para a língua inglesa. Funciona. Perceba, por que funciona? Porque existe um código que está sendo utilizado e a partir daquele elemento de entrada, que nesse caso que a gente está vendo aqui a título exemplificativo, é o texto na língua chinesa, eu vou ter uma resposta de saída, que é a tradução desse texto da língua chinesa para a língua inglesa. Então, funcionar, funciona. Mas isso significa que Audrey fala chinês? Isso significa que ela entende o que está sendo traduzido? Isso significa que ela consiga compreender o que é que está sendo produzido a partir daquilo? Não era dessa forma que funcionava aí a clássica. Né? A codificação semântica era fraca, eu tinha uma pouca capacidade de operar para além daquele contexto estabelecido. Eu obtenho o resultado, o propósito da solução daquele problema simples naquele espaço plenamente controlado. Mas se eu quiser sair daquilo para criar uma generalidade, para aprender algo novo, para fazer generalizações diversas daquela limitação do código estabelecido, isso se tornava impossível. E aí eu passo a ter o aprendizado de máquinas, que nos dá essa nova dinâmica totalmente diferente. Pode passar, por favor. Por que o aprendizado de máquinas ele vai trazer essa dinâmica muito diferente para a gente? Porque, ao contrário do que acontecia ali na inteligência artificial clássica, eu passo a ter uma nova estrutura em que o sistema não é mais fechado. Eu estabeleço dados de entrada para esse sistema, né? Eu estabeleço uma programação inicial, mas essa programação inicial ela não é mais enclausurada. Ela não me dá mais a mesma resposta. O que é que o sistema faz ali nas redes neurais? Ele estabelece ligações entre os dados de entrada, prevê generalizações, padrões de conexão entre eles, valora esses dados, prevê generalizações a partir disso e começa a me dar resultados que, a parte importante aqui, se tornam variáveis e vão sendo modificados a partir do momento que novos dados de entrada entram no esquema. E aí eu deixo de ter um sistema todo fechado e todo engessado e eu passo a ter um sistema que nos permite fazer um monte de coisas. A exemplo do que eu mostrei agora há pouco, quando a gente começou esse diálogo, né? A exemplo de eu poder classificar, de eu poder categorizar, de eu poder fazer clusterização, de eu poder envelopar determinados dados, determinados processos, determinadas execuções fiscais, dizendo que essas são sensíveis, que aquelas não são, que essas daqui estão estatisticamente propensas a, de fato, estarem atingidas por prescrição intercorrente, enquanto outras não, tá? Eu consigo ir fazendo, a partir de indução, essa predição de comportamentos. E no momento em que eu me torno hábil a fazer isso, eu posso usar essa estrutura dessa nova inteligência artificial nesse esquema da conectividade, da conexão da rede neural para melhorar e muito o trabalho da gente dentro da procuradoria. Pode passar. Por favor. E aí, neste novo mundo, e veja que eu nem falei de inteligência artificial generativa, porque eu sei que vocês já tiveram aula sobre todos esses conceitos. Nesse novo mundo, o que é que a gente pode fazer com essa inteligência artificial? E para que a gente vem utilizando essa inteligência artificial aqui dentro da Procuradoria da Fazenda, né? Nessa perspectiva aqui do que a gente está conversando. A gente vem utilizando essa inteligência artificial para uma série de coisas. Isso aqui é uma síntese do que a gente vem fazendo, depois eu vou mostrar as nossas atuações no âmbito da execução fiscal. A gente utiliza, dentro da administração tributária, esse instrumento de inteligência artificial para fazer agrupamento de dados.
E aí o DW, que eu dei agora há pouco como exemplo, é um excelente exemplo disso, né? Eu agrupo os dados daquele determinado sujeito passivo. Eu digo, olha, no que diz respeito a esse sujeito passivo, isso é o que eu sei sobre pagamento, isso é o que eu sei sobre parcelamento, isso é o que eu sei sobre capacidade econômica, isso é o que eu sei sobre a existência ou a inexistência de patrimônio, e aí eu posso criar um dossiê daquele determinado indivíduo. Eu posso reconhecer e classificar padrões de comportamentos. Então, veja, Luiz, Guilherme, eu consigo dizer, olha, esse grupo daqui é o grupo dos sujeitos passivos que, via de regra, pagam os seus débitos. Este outro grupo é o grupo dos sujeitos passivos de risco, ou seja, aqueles sujeitos passivos que eu tenho que prestar atenção, porque nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão, eles não promovem o regular pagamento dos seus tributos. E aí eu começo a ser a grande sacada, que eu acho, de agora para o passado. Porque quando eu entrei na Procuradoria da Fazenda, não sei vocês, mas a realidade era a seguinte: eu sentava no chão com 400, 500, 600 execuções fiscais. Triava essas execuções fiscais no talo, ou seja, na mão. Essa daqui é para apelar, essa daqui é para se manifestar sobre pressão intercorrente, essa daqui é para pedir penhora bacenjude. E todas elas eram tratadas da mesma forma. O que é que a utilização da inteligência artificial nos dá? A possibilidade de deixar isso para o passado. E a possibilidade de entender que cada devedor vai ter que ser tratado de uma forma diferente e cada execução fiscal vai ter que ser tratada de uma forma diferente. Então, eu consigo reconhecer e classificar padrões de comportamento desses sujeitos passivos e, então, categorizar os sujeitos passivos e os processos de execução, de modo a realizar atuação estratégica nesses processos, agindo de forma diversa, priorizando aqueles processos no âmbito do qual o recebimento dos créditos ele é estatisticamente mais viável e não necessariamente priorizando aqueles processos no âmbito dos quais o recebimento desses créditos não vai se dar dessa forma. Então, eu clusterizo, eu reconheço, classifico padrões, eu construo sistemas de predição de condutas, e aí eu posso, inclusive, tratar os sujeitos passivos de forma diferente para efeitos de concessão de incentivo fiscal ou não. Eu consigo utilizar isso como instrumento de combate à fraude fiscal estruturada e, inclusive, vou dar exemplo disso já já, como instrumento de apoio à tomada de decisão, tanto na instância administrativa como na instância judicial. Tá? Então, sob o ponto de vista teórico, é isso que a gente consegue fazer. É lindo. Não é lindo? Agora vamos ver isso sendo utilizado na prática. Pode passar, por favor. Como é que eu faço isso na execução fiscal, então? No âmbito da União, na execução fiscal, a gente utiliza inteligência artificial hoje como? De que forma? Tá? Isso sob o ponto de vista de uma política institucional de atuação. Aquele exemplo que eu dei ali no começo, da planilha que a gente utiliza, da nossa ordem de serviço 42, que permite que eu simplesmente deixe de lado e reconheça a prescrição intercorrente de um grupo de créditos, aquilo é uma perspectiva de atuação e de controle da nossa unidade, aqui na PRFN Quinta Região, e como a gente entendeu que aqueles processos poderiam ser enfrentados. Mas, a despeito dessas inovações e dessas utilizações setoriais e locais, a PGFN como um todo utiliza inteligência artificial na sua gestão de créditos tributários. E como é que ela faz isso? Tá? E aí eu quero diferenciar aqui a necessidade da gente pensar em inteligência artificial antes do ajuizamento e inteligência artificial depois do ajuizamento da execução fiscal. Quando a gente está na etapa antes do ajuizamento, a gente usa inteligência artificial para quê? Para definir a estratégia de cobrança. E aqui a utilização da inteligência artificial está diretamente relacionada com a mudança da postura institucional, a partir de 2016, que instituiu no âmbito da PGFN o que a gente chama de RDCC. Acho que a imensa maioria dos colegas conhecem o que é o RDCC. Mas, para quem não conhece, o RDCC é o Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos. Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos. Finalmente, a partir de 2016, a Procuradoria da Fazenda Nacional disse o óbvio. Né? O óbvio nem sempre é tão óbvio, mas tornou-se óbvio o que é óbvio. Que eu não posso tratar todos os devedores da mesma forma, nem conduzir todas as execuções fiscais do mesmo jeito. Não tem gente. Não há braço. E, mais importante, não vale a pena economicamente. Não vale a pena economicamente. Queridos colegas procuradores, nosso tempo é muito caro. E nossa inteligência também. Né? A nossa força de trabalho, a nossa competência, ela também é relevante o suficiente para não ser direcionada para um processo de execução fiscal que, por análise estatística e a partir dos dados
que a gente tem daquele determinado devedor e daquele determinado processo, nos mostram que o resultado final não vai ser consentâneo com o que a gente deseja. Então, o que a PGFN começou a fazer a partir de 2016? E aí veio usando inteligência artificial ao longo do tempo. Obviamente, aquilo vem maturando. O que a gente tem hoje é muito melhor do que a gente tinha na época, né? O RDCC, ele abriu espaço para a gente utilizar depois inteligência artificial no que a gente chama de rating da dívida. Né? E aí o rating da dívida, foi na época uma inovação da PGFN, ganhou o prêmio Inovare, aquela coisa toda, eu sei que hoje já é utilizada, a estrutura da existência de um rating da dívida já é utilizada e já é replicada em muitas procuradorias de Estado e, quiçá, algumas procuradorias de município. Mas qual é a lógica do rating da dívida? Eu uso essa possibilidade que a inteligência artificial conexionista me dá de, veja, olhar de cima, porque lembre, a inteligência artificial conexionista, ela não trabalha como a clássica ou a simbólica a partir do código, a partir da programação. Não é aquela lógica fechada em que eu codifico e o resultado vai ser sempre o mesmo. A vantagem dela é exatamente o oposto. Ela trabalha a partir de indução. Então, eu jogo lá aquele mundo de dados, treino esses dados, dizendo a ele, a esse grupo de dados, o que é que eu espero num primeiro momento e permito que aquele programa, treinado para aquele objetivo, conecte aqueles dados entre si e consiga estabelecer generalizações, obter padronizações e elementos de conexão entre aqueles dados que eu, Adriana, que Luiz Vale, que qualquer um aqui, a olho nu, não consegue ver. Então, a lógica é essa. Eu trabalho a partir da indução, eu conecto todos aqueles dados e eu gero, então, uma fotografia em um relatório, em uma situação daquele determinado débito, daquele determinado devedor. Né? Então, esse mecanismo do rating da dívida, ele gera o que a gente chama de índice geral de recuperabilidade e cria uma régua de cobrança. E qual é a lógica aqui da regra de cobrança? A lógica da regra de cobrança é que, a depender de onde esse crédito, onde esse devedor e aquele crédito que está sendo executado, ele se enquadra, ele é localizado dentro da regra de cobrança, as estratégias de recuperação elas são absolutamente diferentes. Então, eu prevejo lá o índice geral de recuperabilidade, digo qual é a regra de cobrança, analiso a situação concreta daquele débito, daquele determinado devedor e classifico aquele débito e aquele devedor dentro da regra de cobrança. E essa regra de cobrança ela leva em consideração o quê? Não sei se vocês conseguem ver com muita acurácia, mas a lógica é aqui, ó, eu tenho basicamente dois eixos. Né? Um primeiro eixo, ele vai trabalhar variáveis relativas aos débitos. O segundo eixo, ele vai trabalhar variáveis relativas ao devedor. Então, eu faço essa conexão entre o débito e o devedor. Nas variáveis relativas aos débitos, eu tenho a suficiência e liquidez das garantias e a existência e regularidade dos parcelamentos. Então, eu digo, esse débito, que eu olho para esse débito está parcelado? Não está parcelado? Houve parcelamento anterior? Existem garantias? Esse devedor ele tem patrimônio que permita o adimplemento desses débitos? E isso é fundamental pelo seguinte, se eu ajuizar esta execução fiscal, depois que vier o despacho do juiz que ordenou a citação, e uma vez que o devedor seja citado, eu vou conseguir penhorar? Gente, isso é uma pergunta fundamental a ser feita antes de ajuizar o processo executivo, senão eu estou gastando dinheiro do Estado à toa. Por que eu estou gastando, estou movimentando o meu trabalho dentro da Procuradoria, o trabalho do juiz, do Estado juiz, toda a máquina do judiciário para dar andamento na execução fiscal, que o resultado final vai ser zero. Não faz sentido isso. Então, eu vou lá para as variáveis relativas aos débitos e eu pergunto, há condições de promover o adimplemento desse débito? Tem patrimônio? Se eu fizer um cisbajude, vai dar positivo? Qual é a probabilidade estatística de dar? Tem imóvel? Tem carro? Tem aeronave? Tem precatório para receber? Né? Então, eu olho para o débito e olho as variáveis relativas ao devedor. Qual é o endividamento total desse devedor? Qual é a situação econômico-financeira dele? Qual é a capacidade de pagamento dele? Qual é o histórico de adimplemento? Ele é um devedor que paga? Ele é um devedor que não paga? E aí eu classifico, a partir disso, tá, aquele débito dentro de uma régua de cobrança. E aí, cada um vai construir sua régua de cobrança. Na nossa régua de cobrança, os débitos eles são classificados em débitos A, B, C e D. Nos débitos A e B, eu tenho os débitos de estatisticamente alta recuperabilidade, e são esses que eu vou executar. E nos débitos C e D, eu tenho os débitos de difícil recuperabilidade e os irrecuperáveis. Por que essa diferenciação ela se torna fundamental? Primeiro, porque ela permite que eu ajuize e foque a força de trabalho na execução fiscal nos débitos A e B
E, porque isso fecha a lógica do sistema, e para mim isso é maravilhoso, né? Quando eu estou diante de débitos C e D, eu vou usar estratégias de cobrança diversas. E aí, quais são as estratégias de cobrança que a gente usa hoje em dia? Eu vou fazer protesto extrajudicial, e a depender do contexto do débito, a maior política tributária desse país, eu vou realizar transação tributária. Que inclusive, né, se torna uma política interessante, porque quando eu penso em transação, ao contrário do que acontecia nos parcelamentos especiais anteriores, aqueles REFPs, PAs, PAEX da vida, quando eu falo de transação, eu não estou tratando todos os débitos da mesma forma. Eu não dou o benefício fiscal, eu não estabeleço a concessão mútua para todo e qualquer devedor, ou para todo e qualquer débito. Então, qual é a tônica da transação e por que ela é tão interessante sobre a ótica do Estado? Porque eu estabeleço concessão recíproca e faço acordo mútuo nos débitos, Luiz, que me interessam. Naqueles débitos que eu sei que a dificuldade de recuperar via execução fiscal é alta, porque eu trabalhei o meu passivo tributário primeiro, porque eu conheço o meu estoque de dívida, porque eu não estou adotando a estratégia da transação, do protesto extrajudicial ou do ajuizamento às cegas. E essa é a grande vantagem do instrumento da inteligência artificial. Ele permite que a gente faça gestão estatística do nosso trabalho. Gestão estatística e baseada em dados. Né? De modo que a decisão do gestor e a decisão do procurador dentro do processo, que a gente vai ver daqui a pouco, não é mais uma decisão ou uma atuação baseada no achismo, baseada na sensação. Ela é uma decisão baseada no histórico de análise, né? Feita a partir de sistemas de conexão de informações que me dão uma boa segurança de que aquela estratégia que eu estou adotando é, à luz dos dados e dos fatos concretos, a melhor estratégia para a obtenção do valor devido ao Estado. Tá? E aí eu replico aqui uma frase da minha procuradora-geral, Annelise Dias, lá no Prêmio Inovária, ainda em 2020, veja que faz tempo, em que ela diz: por que ajuizar milhares de execuções fiscais, cujo resultado se sabe de antemão que não será produtivo? Foca-se, então, na eficiência da cobrança. E os dados mostram, tá, que a utilização de réguas de cobrança desse tipo e da força de trabalho nos débitos A e B incrementam a arrecadação do Estado. Tá? E o dado, tá? Um dado antigo, inclusive, que diz que quando a gente passou a utilizar RDCC nos primeiros anos, ó, em 2016, o estoque, né, enfim, a performance de recuperação da Fazenda Nacional, ela passou de 1,1 bilhão em 2016 para 7,1 bilhões no ano subsequente. Então, perceba uma atuação pautada em inteligência estratégica. E a gente só pode ter essa inteligência estratégica se a gente se utiliza de inteligência artificial, porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer relatório da situação fiscal de cada devedor e de cada débito, comparar, analisar todas as variáveis relativas aos débitos e as variáveis relativas ao devedor, jogar esse devedor dentro de uma régua de cobrança que leve em consideração a comparação desse devedor com todo o estoque de devedores que eu tenho. Percebeu? Essa magnitude dessa visualização do todo, a inteligência artificial conexionista ela nos dá. E por isso ela é tão relevante para a nossa atuação. Pode passar. E por isso, toda vez que alguém diz assim, mas eu tenho muito medo da inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela vai substituir o procurador, ela vai substituir o advogado, ela vai substituir a força de trabalho. Não vai substituir o procurador nem o advogado. Ela vai substituir o procurador e o advogado que não saibam usar IA. O procurador e o advogado que sabem usar IA, eles vão se tornar melhores procuradores e melhores advogados, porque eles vão atuar solidificados, baseados no que a estatística e no que os dados são capazes de nos dar, tá? E aí, depois que eu decidi o que é que eu vou ajuizar e o que é que eu não vou ajuizar, decidi, então, que eu vou ajuizar majoritariamente, prioritariamente, débitos rating A e B. É nesses daqui que eu vou focar a minha força de trabalho. Isso significa, e aí uma pausa aqui, isso significa que débitos C e D nunca foram ajuizados? Não, eventualmente você pode ter. Inclusive porque você tem execuções fiscais anteriores a essa mudança de postura da instituição. Adriana, claro que não tem. Você está dizendo aí que o RDC7 de 2016, querido. A gente tem execução fiscal de 15 anos, de 18 anos, de 20 anos. Então, vez por outra, a gente se depara com a execução fiscal de um débito D, irrecuperável lá, ajuizado. Você olha para o processo e diz, não acredito que eu estou aqui atuando na execução fiscal de R$ 2.000. Sério isso? Enquanto a gente tem débitos milionários.
certo? Então, depois que está lá ajuizado, como é que a gente pode usar toda essa magnitude desse Big Data, de dados, de sistemas, para facilitar a nossa vida dentro do processo? Eu trouxe até aqui, ó, uma notícia. Tem até o nome do Luiz na notícia, que diz que em breve a Procuradoria do Estado de Alagoas vai utilizar a inteligência artificial em ações de execução fiscal. Tá aqui a notícia: a Procuradoria do Estado de Alagoas e o Laboratório de Computação Científica e Análise Numérica, o LACAN, vão realizar o alinhamento para a implantação de sistema de IA e automação na Procuradoria da Fazenda Estadual. De acordo com o procurador Luiz Vale, que coordena o projeto, a escolha da PGE para iniciar o sistema foi dada pelo fluxo muito mais alto de processo de execução e, acrescentarei aqui, porque eu vou falar disso agora, pela facilidade do modelo do processo executivo. Por que a gente começa utilizando inteligência artificial via de regra na execução fiscal? Então, ó, usei antes para decidir o que é que vou ajuizar ou não. Depois que está ajuizado. Então, veja aqui, na PGFN, primeiro, para a seleção prévia, para eu decidir o que é que vale a pena ajuizar, o que é que não vale a pena ajuizar, o que é melhor protestar extrajudicialmente e transacionar, tá? E depois, para fins de monitoramento, porque uma vez que a execução fiscal esteja ajuizada, essa situação ela pode mudar com o tempo, né? Então, eu posso ter um débito ali que tem um determinado rating, mas aquilo ali muda com o tempo, porque lembre, o sistema ele não é estanque à medida que novos dados estão sendo colocados, novos inputs são fornecidos. O sistema ele vai se retroalimentando, estabelecendo novas conexões para me dar novos resultados. Então, eu posso ter um débito ali, que era débito rating B, e dali a 4, 5 anos eu vou atuar na execução fiscal, abro o sistema, não é mais B. A capacidade econômica do sujeito passivo mudou, né? As variáveis relativas aos débitos mudaram, e aí a situação que era melhor na época do ajuizamento agora é diferente. E isso me auxilia no monitoramento do meu processo, e na adoção e na escolha das estratégias processuais que eu vou adotar ao longo do tratamento daquele determinado crédito. Então, para efeitos de seleção prévia, para efeitos de monitoramento e também para efeitos de apoio na tomada de decisão no que diz respeito a esses débitos. E aí a gente fala do que a gente chama lá dentro da PGFN, que vocês devem ter algo semelhante, de PRDI, que é o procedimento de revisão de débitos inscritos. Nisso aqui a gente ainda não usa IA da forma como gostaria. O projeto ainda está meio incipiente, mas o futuro é bom, né? O que é o PRDI, esse procedimento de revisão de débito inscrito? É a possibilidade de que, com o processo executivo já ajuizado, o sujeito passivo, ele, ao invés de alegar determinadas demandas numa exceção de pré-executividade ou no embargo do devedor, ele faça um requerimento administrativo dizendo: olha, dívida ativa da União, esse débito aqui que você está me cobrando está prescrito. Esse débito que você está me cobrando já foi objeto de pagamento. Você está dizendo que eu sou responsável, que eu sou o sujeito passivo, mas eu não sou devedor. Eu não sou corresponsável. Então, isso é uma portaria na PGFN, que é a portaria 33 de 2018, que estabelece a possibilidade de utilização deste PRDI. E aí você consegue perceber que, se você parar para pensar, as causas que levam à extinção de uma execução fiscal, elas se repetem. A gente vai alegar basicamente sempre as mesmas coisas. Paguei, não sou corresponsável, está prescrito, ajuizou no momento em que o débito estava com exigibilidade suspensa. E aí, qual é a ideia a médio prazo? É que, ao invés disso ser feito através de uma análise manual, artesanal, né, individual, por cada procurador, veja, entenda muito bem o que eu vou dizer aqui agora, a responsabilidade final é sempre do procurador. Claro que é. Mas uma coisa é eu fazer isso do zero. Outra coisa é eu tomar uma decisão nesse PRDI com os dados disponibilizados. Olha, ele está alegando que tem prescrição. E aí vem para mim aquilo ali dizendo: olha, analisei todos os meus sistemas aqui, não foram detectados parcelamentos, não foram detectados pagamentos, não tem nada disso, a suspensão da execução se deu em tal data, o arquivamento se deu neste momento posterior, a probabilidade estatística de fato, esse débito estar prescrito por prescrição intercorrente é 96%. E aí eu decido a partir disso. Isso é diferente de eu ter que pegar toda a demanda, todo o processo, e ter que olhar aquilo ali com individualidade, né, com muito mais parcimônia. Então, eu gero aqui um outro contexto. Então, daqui a algum tempo, isso ainda não é uma coisa que a gente faz da forma como gostaria, ainda é incipiente, mas o futuro talvez nos permita solucionar esses PRDIs com muito mais uso dessa inteligência artificial. Pode passar. E aí, quando a gente sai
desta perspectiva da procuradoria, a gente também precisa perceber que na justiça essa é uma realidade. Basta você abrir a internet para você ver uma série de demandas, uma série de propagandas dos poderes judiciários estaduais e do Poder Judiciário Federal se valendo de inteligência artificial. Se eu não me engano, semana passada, o Luiz pode confirmar, porque também gosta do tema, houve a notícia de que o CNJ tinha autorizado a utilização de IA generativa por parte dos juízes. Que havia, inclusive, aquela dúvida ainda, se era possível utilizar, se não era possível utilizar e como utilizar. Não sei se vocês lembram que há um tempo um juiz utilizou o ChatGPT para redigir uma determinada sentença e utilizou da forma equivocada, porque a gente tem que saber utilizar também. E aí o ChatGPT delirou, porque ele faz isso, né? Ele criou fatos que não existiam, precedentes que não existiam, e aquilo colocou aquele determinado magistrado numa posição de sensibilidade. Semana passada, o CNJ, se eu não me engano, eu li essa notícia, teria dito que os juízes podem usar inteligência generativa, tendo eles a responsabilidade de verificar a veracidade daquilo que estão dizendo em suas decisões. Então, use essa inteligência generativa para o auxílio ao ato que é seu, tá? E isso serve para a gente também. Qual é a preocupação que a gente vai ter que ter? Quando a gente pensa, por exemplo, no âmbito da AGU, e eu sei que das procuradorias de Estado vai seguir na mesma linha, por que a gente pensa em usar a inteligência artificial primeiro na execução fiscal? Porque nossas manifestações são mais simples. São mais simples. Não tem como dizer que não são. Quando eu digo isso, os colegas do Executivo Fiscal às vezes ficam meio melindrados, mas são mais simples. É mais fácil se manifestar dentro da estrutura da execução fiscal do que da defesa civil. O que é possível de acontecer na execução fiscal é mais controlável do que é possível de ser debatido dentro da demanda civil. Então, o fluxo de continuidade, o fluxo de trabalho da execução fiscal, ele é mais fácil de ser modelado. Eu ajuizo, tem o despacho que determina a citação, vem a citação do devedor, localiza ou não, né? Se ele não nomeia bens a penhora, eu intimo a Fazenda Pública para ela dizer se ela tem algo a requerer, e o fluxo de percepção de como é que o processo ele acontece, ela é mais simples, ela é mais controlável. Para além disso, os atos decisórios e os atos de despacho também são mais simples. E aí, nessa perspectiva, faz sentido a gente utilizar a inteligência artificial para dar impulso no processo executivo. E isso nos gera eficiência e nos gera celeridade. Claro que gera. Né? Aqui no TJPE, há pouco tempo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco usava o sistema, eu acho que é o IRIS ou ISIS, e aí ele dizia que um grupo lá de execuções fiscais que demoraria 18 meses, 1 ano e 6 meses para ser triado, foi triado em menos de 15 dias. Triagem em andamento. Então, é óbvio que a gente gera celeridade e, consequentemente, muito mais eficiência. Mas aí eu tenho que ter a preocupação de que eu vou usar para quê? Para catalogar, para classificar e para realizar atos acessórios e despachos padrão. O objetivo aqui não é transferir para essa inteligência artificial a decisão final, nem jogar nas mãos dessa inteligência artificial a responsabilidade pelo processo decisório. Mas para eu destravar a execução fiscal, para eu dar andamento célere, é um instrumento eficientíssimo, especialmente porque no âmbito das execuções fiscais estaduais, às vezes o tempo para que atos efetivamente de andamento eles sejam realizados, ele é extremamente moroso, é um procedimento extremamente moroso, o volume de execuções fiscais é muito grande. Dito isso, fica muito evidente como é que a gente pode, de fato, usar essa inteligência artificial para a nossa atuação de qualidade, para a nossa atuação eficiente. E que então, colegas, a gente não pode deixar de se valer da oportunidade de ler sobre IA, de se inteirar sobre o que IA é, de como usar, inclusive aprender a manejar e a mexer. Mas, a despeito de toda a maravilha que a inteligência artificial eu queria terminar essa minha fala, já me conduzindo para o final, até porque estou vendo que já estou no meu limite lá, que a gente tem preocupações e a gente deve ter essas preocupações quando a gente utiliza inteligência artificial. Não necessariamente nessa execução fiscal, porque muitas dessas preocupações elas vão se tornar muito mais evidentes quando a gente utiliza inteligência artificial em outros cenários. No processo de conhecimento, na decisão muito mais meritória, né, fora do processo de conhecimento, vinculado a políticas públicas. Mas eu não poderia terminar essa minha fala aqui hoje sem pontuar essas preocupações, porque elas são preocupações minhas, para além de como procuradora da Fazenda, como cidadã, não é? A gente precisa ter em mente que toda vez que a gente joga esse instrumental para dentro do sistema de decisão, que é um instrumental, é a máquina de escrever da atualidade.
certo? Eu tenho uma filha de 14 anos e ela opera brilhantemente no ChatGPT. Ela usa prompt no ChatGPT. Às vezes ela faz coisas que eu não sei fazer. Né? É outra realidade. É a máquina de escrever da atualidade. Então, se você ainda não usou inteligência artificial generativa, você ainda não brincou no ChatGPT, comece a fazer. Porque você vai precisar saber mexer. Não é? Essa inserção desse instrumental dentro dos nossos sistemas, das políticas públicas, da nossa vida, requer que a gente se preocupe com algumas coisas. Por exemplo, transparência e acesso à informação. Na minha tese de doutorado, e aí não era o foco da conversa da gente hoje, porque isso é muito específico, que o foco da conversa era a gente falar de inteligência artificial na execução fiscal, mas lá na tese de doutorado, que tinha por propósito discutir inteligência artificial na administração tributária, como é que a Receita usa para fiscalizar? Pode usar para fiscalizar? Como usa? Quais sistemas existem? Pode usar para lavrar auto de infração? Não pode? Enfim, eu fiz um pedido, por curiosidade mesmo, tá? Eu fiz um pedido de acesso à informação baseado na LAI, a Receita Federal, que é esse NUP aí, e esse é processo, perguntando à Receita Federal onde se usava inteligência artificial, quais eram os sistemas existentes, quais eram os sistemas em desenvolvimento, quais eram as suas modelagens, ainda que houvesse informação protegida e privilegiada. Uma noção ampla, mais genérica, mais abstrata de quais eram essas modelagens e, principalmente, quais eram os mecanismos de accountability que a Receita usava para garantir que aqueles sistemas estavam sendo desenvolvidos da forma correta. Você guarda os dados de treinamento? Você guarda os dados de entrada, os dados de input? Você guarda os dados de treinamento? Você tem controle da modelagem, todas as alterações que foram feitas na modelagem ao longo do tempo, quem fez essas alterações, quem não fez, os treinamentos posteriores a que o sistema foi submetido, você acompanha os resultados, você verifica se o sistema está gerando os resultados que eram esperados para corrigir falhas e erros antes que esses erros sejam reproduzidos em massa. E aí, veja, essa reprodução em massa de erros, quando é dentro de uma dinâmica de jurisdição, pode ter efeitos complexos. Política pública nem quer entrar nessa seara, tá? E aí, na época, na resposta a esse pedido de acesso à informação, a Receita me deu como resposta alguns textos compartilhados na internet, assim, de artigos escritos por auditores específicos. Olha, a gente sabe que tem esse sistema, tem esse, tem esse, tem esse, esses auditores escreveram sobre eles. Não tem um documento formal, não tem uma lista dos sistemas, né? De modo que, veja, é novidade, mas a gente tem que perguntar com que velocidade a gente está utilizando essa novidade e se a gente está fazendo isso se valendo ou se preocupando com a formalidade necessária quando a gente está usando sistemas que passam a interferir na nossa vida enquanto procuradores, consequentemente, na vida dos cidadãos, na relação com o Estado. Tá? Opacidade. Isso o Luiz fala muito melhor do que eu. Mas é um fato. Quando a gente estava lá na IA clássica, bastava ver o código. Meu marido é cientista da computação. Se ele faz uma modelagem de IA clássica, simbólica, a entrada é essa, esse é o código, o resultado é sempre esse, basta você entender o código. Se você entender o código, você necessariamente vai compreender por que o resultado é aquele. Quando a gente sai disso, a gente vai para IA conexionista e mais ainda agora IA generativa, isso não é mais uma realidade, isso não é mais uma verdade. Eu conheço os dados de entrada, eu conheço a programação original, mas eu não consigo necessariamente explicar por que o resultado é aquele e não é outro. E isso é problemático, veja, não é necessariamente na execução fiscal, mas isso é problemático quando a gente vai pensar em outras coisas, quando a gente vai pensar numa decisão judicial, que não é uma decisão necessariamente na execução, quando a gente vai pensar na IA instrumentalizando opções estratégicas na viabilização de políticas públicas. Então, se eu não consigo explicar para o cidadão ou para o sujeito passivo por que o resultado é aquele, não é outro, como é que isso impacta devido ao processo legal? A gente tem que pensar nisso. E sabe por que a gente tem que pensar nisso? Porque quanto mais a gente usa esses sistemas, mais rápido essas demandas elas vão chegar nas nossas mesas de trabalho. Não é uma discussão teórica, não. Vai chegar na petição do processo. Ou não vai, Luiz? Quem gerou isso daí é um sistema computacional, a inteligência artificial, não consigo entender por que o resultado é esse, não é outro. Quais elementos, quais critérios, quais valores, quais relações foram feitas, quais os índices de ponderação foram utilizados. E como é que a gente vai se defender disso e defender a política pública correlata se a gente não tiver
Estou procurando a palavra aqui. Se a gente não tiver consciência desse problema e não tiver procurado encontrar soluções para tentar construir esse conceito de explicabilidade de outra forma. Uma forma que seja palpável a partir dessa nova realidade, dessas novas tecnologias. A gente vai ter que pensar nisso. Certo? A reprodução de erros em massa. Sistema de IA é uma coisa maravilhosa. Mas quando erra também erra em massa. E aí isso também traz a necessidade da gente se preocupar com os elementos de accountability e com a responsabilidade. De tentar fazer a melhor modelagem, de testar essa modelagem e de manter sobre esta modelagem constante monitoramento. Porque quando o erro vem, ele vem em massa. Para isto, sugiro a leitura, se não leram ainda, de um livro de uma autora americana chamada Kate O'Neill, que eu adoro. Tá? No inglês, a tradução livre do título do livro é Inteligência Artificial, Armas de... Como é que eu traduziria isso? Algoritmos de destruição em Algoritmos massa. Algoritmos de destruição em massa, mas aí ela faz uma brincadeira com matemática. Ela diz algoritmos de destruição matemática. Ela diz weapons of math destruction, de destruição matemática. Quando é certa, é excelente, mas quando erra matematicamente para todo mundo, porque tem viés de gênero, tem viés de raça, tem viés de todo tipo, porque os vieses são inerentes à humanidade e são carregados para dentro desse algoritmo pelos dados podem estar enviesados pelos programadores, pela própria programação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E por fim, a preocupação com a proteção de fato desses direitos fundamentais desses indivíduos que eventualmente venham a ser afetados por esse sistema. Né? Pode passar, por favor. Acho que foi para frente. E aí eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Luiz disse que eu tinha escrito sobre inteligência artificial na minha tese de doutorado, está aí o livro. Né? O enfoque do livro era diferente do que a gente está tratando aqui hoje. Lá na tese, eu digo logo que isso que a gente tratou aqui hoje é 3 páginas, tá? Porque o propósito ali era discutir inteligência artificial realmente numa perspectiva da administração tributária como um todo. Então, focou muito mais na Receita Federal utilizando dos sistemas de fiscalização aduaneira, né, apoio para a lavratura de autos de infração, e um debate muito mais extenso sobre se pode usar para fiscalizar ou não, como isso impacta os critérios de escolha, né, se há discricionariedade ou não para isso. Né? Mas aí eu queria terminar agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje e lembrando, nessa perspectiva do que a gente falou agora há pouco, dessas preocupações que a gente precisa ter, que a gente deve confiar na máquina, mas lembrando sempre que, a despeito dela ter muito mais acurácia estatística do que nós, né, a gente também tem, enquanto seres humanos, com o tempo, uma tendência de acreditar que ela está sempre correta. E isso não é verdade. Né? Há na neurociência e na psicologia cognitiva, a partir do momento, e eu tenho isso demais, a partir do momento que a gente começa a usar IA, o que a gente chama de viés de confirmação. Eu vou terminar dando este exemplo. Eu falei para vocês ali no começo que eu rodo aquela planilha do nosso núcleo específico de prescrição e de prescrição intercorrente. E que gera lá, veja, que gera lá um quantitativo de processos que estatisticamente a gente entende que, por uma ordem de serviço interna, não precisam ser analisados, existe ali pressão intercorrente, a gente vai cancelar de automático. Semana passada eu gerei a planilha, olhei a planilha, achei que tinha alguma coisa errada na planilha, ou seja, que o sistema não tinha rodado os relatórios como deveria, mas pensei, não, peraí, né? Quem deve estar errado sou eu, né? Porque, afinal, o sistema sempre deu certo, né? E aí liberei a planilha, distribuí para os procuradores, daqui a pouco eu disse, não, peraí, vou refazer. Deixa eu confirmar. E aí, quando confirmei, encontrei o erro. De fato, tinha havido um erro. O sistema cometeu um erro, porque ele também erra. Né? E aí eu tive que avisar lá para o meu apoio, ó, desconsidera essa planilha, ninguém faz nada nesses processos, ignora esse daqui, vou rodar de novo, a planilha correta é essa. Então, são sistemas de instrumentalização e de apoio ao nosso trabalho. Eles não nos substituem. Ao contrário, quanto mais sistemas de IA a gente tiver, mais a gente vai precisar de pessoas que os compreendam e que deem a orientação correta para que eles sejam utilizados da melhor forma. Então, vamos manter também atenção a isso, para não achar que a inteligência artificial ela é a solução, a panaceia de todos os nossos problemas, porque está longe de ser isso. Tá bom, gente? Agradeço de novo ao Luiz pela oportunidade de estar aqui, pela imensa gentileza de me convidar e fico à disposição.
Obrigado, minha querida amiga. Como eu fiz questão de adiantar, foi uma grande aula aqui. Eu te agradeço pela oportunidade de te ouvirmos, né? Eu sei o quanto que a sua agenda é corrida, como eu falei, mas só quero destacar aqui de fato, porque já considerando a sua reunião daqui a pouco, que o seu olhar teórico e prático nos deu aqui sustentáculos importantes para visualizar a atividade da advocacia pública a nível estadual, aqui principalmente diante deste evento, mas a advocacia pública como um todo, e de pensar de maneira estratégica, né? Pensar que a gente pode customizar e aperfeiçoar os nossos processos através do uso da automação, especialmente, porque muitos dos nossos trabalhos são trabalhos repetitivos, são trabalhos que podem ser ali racionalizados diante de uma sistemática de uma programação simples e que muitas vezes nós não ainda o fazemos, e também olhar para as novas tecnologias, não só para a inteligência artificial, para a internet das coisas, tecnologia blockchain, e pensar como é que nós podemos conformar ou performar melhor a atividade da advocacia pública. E aqui você trouxe, né, tanto o panorama pré e pós-execução fiscal, mostrando que a gente precisa tomar decisões estratégicas, especialmente porque, se a gente olhar, por exemplo, para a lei de governabilidade digital, ela impõe o dever da consecução e estruturação de políticas públicas orientadas por dados, e não é diferente com a atuação da advocacia pública, que precisa também se pautar por dados estratégicos para o seu processo de cobrança, até para que nós tenhamos, né, um maior retorno da recuperabilidade do crédito público, e o trabalho de vocês é extremamente louvável, né, esse trabalho que foi desenvolvido pela PGFN, inclusive do ranqueamento, que hoje é reproduzido por várias procuradorias também, e que está dentro do nosso projeto, do escopo do nosso projeto, para fazer esse mapeamento, para utilizar instrumentos outros ou metodologias outras de cobrança do crédito, e durante a execução fiscal, como eu sempre digo, talvez um dos ambientes mais propícios para se utilizar automação e inteligência artificial, de fato, é o ambiente executivo, com a prática de atos materiais, com pronunciamentos que são pronunciamentos repetitivos, padronizados, né, já mapeados e que, portanto, permitem essa lógica de atuação mais automatizada e, né, imbuída dentro do espírito da utilização de novas tecnologias. As cautelas e as ressalvas são sempre necessárias quando se fala da absorção na administração pública como um todo do uso das novas tecnologias. O contraponto é imprescindível, e acho que você conseguiu fazer, né, um recorte rico, amplo e profundo, como eu já esperava, até porque não é de hoje que eu te ouço, do uso da inteligência artificial no processo de execução fiscal. Eu te agradeço demais, espero, né, muitos elogios aqui, espero que os colegas também tenham ficado atentos a esses pontos no trabalho, né, no desenvolvimento e na concepção de modelos e de designs de promoção e estruturação de uso das tecnologias na advocacia pública. Vou Mais fazer uma só um vez, pequeno comentário. Vou fazer um pequeno comentário, lógico. assim. A reunião está chamando, mas eles esperam um pouquinho. A primeira coisa da importância da gente dialogar entre nós, entre procuradorias. Por quê? Porque que eu sempre aceito convites desse tipo, não só seus prioritariamente, mas de outros colegas, porque que eu acho que esse diálogo ele é muito relevante. Porque a gente termina muitas vezes reproduzindo trabalhos. Às vezes a gente tem estratégias, a gente tem sistemas ou ideias numa determinada procuradoria que poderiam ser muito bem replicadas e utilizadas em outras procuradorias, em outros contextos, e a gente termina levando ali 2, 3, 4, 5, 7 anos, porque a gente sabe que a gente tem recursos escassos, a gente depende muitas vezes de orçamento do governo, né? A gente não tem necessariamente a possibilidade de avançar com a velocidade que a gente gostaria, mas então a gente precisa aproveitar esses espaços de diálogo, porque a gente pode encontrar estratégias instrumentais, sistemas que poderiam tornar o nosso trabalho muito mais rápido, muito mais eficiente, com muito mais celeridade, né? Há pouco tempo, meados de março, estava no encontro das coordenações de divisão do primeiro grau, aqui na Procuradoria da Fazenda, e falei do nosso mecanismo de triagem lá no encontro, e um colega de outra região disse assim, é sério, vocês usam essa planilha desse jeito? A gente usa. Ah, a gente não tem, eu quero. E aí ele não precisa produzir a planilha, a gente sabe como fazer, a gente tem o código estruturado, a gente pode ensinar como. Então, essa relação entre a advocacia pública como um todo, nas esferas federal, estadual e municipal, ela é muito importante, ela é muito relevante. E aí, focar ali no outro ponto que você tratou ali no começo, que eu acho que é muito importante e que eu sempre friso de novo. A gente agir de forma estratégica, tomando decisões baseadas em dados, não é simplesmente uma necessidade, é um dever constitucional.
Porque quando a gente, eu costumo dizer que é um dever constitucional, eu acredito nisso, porque quando a gente gasta tempo e gasta dinheiro, e há tanto tempo nosso, como dinheiro do orçamento, que no final das contas é um orçamento só, né? Porque o dinheiro todo, já dizia Sustain, que todo direito tem custo, né? Tudo tem custo. Quando a gente movimenta essa máquina, sem perspectiva real de obter ressarcimento, de implementar aquele crédito, a gente não só não está gerando arrecadação para o Estado, como a gente está gerando perda. A gente está gerando perda. Então, atuar de forma estratégica é um dever e é uma responsabilidade da nossa gestão, né? Seja no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Mas, para isso, a gente precisa conferir a esses gestores os instrumentos necessários para que eles tomem decisões, como eu disse, baseadas em dados. E não decisões baseadas em sensação, né? Se a gente tivesse tempo aqui, não tem hoje, infelizmente, eu ia falar rapidamente de um sistema da Receita Federal que eu acho sensacional, que é o sistema IRIS, né? Que é o sistema que faz controle de aduanas, não necessariamente de aduanas, mas com controle de passageiros nos voos internacionais. E aí, veja que evolução. Antigamente, quem aqui tem mais de 40 anos, eu tenho mais de 40, deve lembrar que quando era menor e viajava para o exterior e voltava e descia, né, no aeroporto, tinham lá as filas de controle, né, da Receita Federal, fila verde, fila vermelha, né, fila amarela, e o auditor lhe direcionava para uma fila ou para outra, levando em consideração o quê? A sensação dele. Ele olhava para a Carla e dizia: ah, rapaz, Carla tem cara de quem gastou muito na Espanha. Vem cá, venha para cá, vou dar uma olhadinha na sua mala. Era na base da sensação subjetiva e na base da experiência, claro, né? Porque o traquejo ali, o tempo dava aquilo dali. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando Carla tira o pezinho dela do avião, o auditor sabe se ele vai parar ela ou não. Ele sabe, porque todas as informações dela já foram conectadas, as informações de embarque, de tempo de viagem, de quantas vezes ela foi para a Europa nos últimos anos, de qual é a declaração dela de imposto de renda, quanto tempo ela ficou lá, se ela já passou por fiscalização anterior, se ela não passou, está tudo conectado no sistema, né? E aí um alertazinho ali apita e diz: olha, é para fiscalizar a Carla. Claro que o auditor continua tendo a subjetividade de, a despeito do sistema dizer que não, avaliar e fiscalizar e olhar algo que ele queira. Mas você percebe como o trabalho ele fica mais objetivo. Essa é a questão, né? E aí toda vez que alguém vem conversar comigo sobre A e diz assim: ah, mas não existe neutralidade na inteligência artificial. Não existe. Isso é um mito, né? E aí geralmente o argumento é esse: ah, mas não existe neutralidade na inteligência artificial. Aí eu geralmente rebato perguntando: existe neutralidade na humanidade? Não há neutralidade na humanidade, não há parcialidade na humanidade. Quando eu decido coisas, eu sou uma mulher branca, mãe, procuradora da Fazenda, e isso molda a minha visão de mundo, decidindo. Então, não há neutralidade. O que precisa haver é objetividade. E aí a saída da subjetividade para a objetividade, para mim, ela é sempre benéfica. Quanto mais objetivo a gente for e menos subjetivo, melhor. Imparcial não é, mas mais objetivo sim. E aí a gente precisa buscar essa objetividade, tendo, obviamente, a perspectiva de que, assim como a humanidade é falha, a humanidade o juiz erra, a gente erra, todo mundo erra, o sistema de IA também é falibilista. Ele também erra. E por conta disso, a gente precisa ter cautela na fase de escolha dos dados, na fase de modelagem, na fase de treinamento, na fase de implementação, no pós-implementação, avaliar os resultados de tempos em tempos. Né? A gente não teve tempo de falar disso, mas como fazer isso? Né? Procurando ter, e aí eu vejo muitas mulheres aqui na sala e fico feliz por isso, procurando, inclusive, ter não necessariamente paridade, mas representatividade de gênero, de raça, de classe dentro dessa modelagem, né? Vamos programar, tem que ter programador homem, tem que ter programador mulher, tem que ter programador branco, tem que ter programador negro, tem que ter, porque cada um insere ali dentro o que lhe preocupa. Percebe? E às vezes não é que o viés discriminatório ou que o problema decorre de um desejo do programador, nem quando ele escolhe os dados, nem quando ele modela. É que ele simplesmente não atentou para aquilo, porque aquilo não dói na pele dele. Né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também precisa falar, repito, não é para utilização na execução fiscal. Inclusive, a execução fiscal é um excelente local
para a gente modelar IA e para testar IA, porque essas questões de viés discriminatório, de gênero, de raça, de classe, pega menos. Pega menos. Ali é o devedor, né? É muito menos perceptível esses elementos. Mas a gente precisa fazer esses debates, porque não dá para falar de inteligência artificial também sem falar de democracia e de inclusão. A gente precisa correlacionar esses elementos. E aí, com isso, eu encerro. Obrigada, gente. Perfeito, minha amiga. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Prazer recebê-la aqui nesse espaço riquíssimo do Fórum Nacional do Centro de Estudos e Escolas das PGEs e PGDF, que tem promovido aí esse curso, especialmente conectado com as necessidades das procuradorias, de uma mudança de perspectiva, né, para a gente passar, de fato, a agir de maneira estratégica e não intuitiva, ter uma advocacia pública digital e não advocacia pública analógica, e a racionalizar a nossa atividade de forma compassada, inclusive com a perspectiva principiológica da Constituição, de uma busca por maior eficiência e efetividade na atuação da administração pública. Então, te agradeço muito, né, riquíssimo, inclusive as suas considerações, lógico, já estavam servindo de base de norte para a concepção e desenvolvimento do nosso projeto, agora com ainda mais reforço, e espero que também nas outras procuradorias de Estado as ideias da nossa querida amiga Adriana possam ecoar. Então, a gente registra mais uma vez que esta aula, essa belíssima aula, estará disponível no nosso canal do YouTube do FONASSE, 8ª aula do nosso curso, e a gente se vê na próxima aula, aula 9, né? Já estamos caminhando para o final desse curso emblemático, né, do FONASSE. A gente sabe que é um curso longo, né? Um curso que já ultrapassa aí as 8 aulas, mas a gente tem tido um público cativo, interessado, dedicado a pensar a advocacia pública sob outra perspectiva, dentro dos arranjos transformadores das novas tecnologias. Muito obrigado, obrigada, Carla. Aí, desculpa, Luiz. Não, eu vou passar a palavra para você. Obrigada, Carla, eu agradeço querida novamente. assessora, pelo apoio. E Adriana, por favor, muito obrigado mais uma vez. A palavra está com você. Tenho tanta intimidade contigo que às vezes se atropela. Desculpa. Eu queria me colocar, agradecer novamente o convite, dizer que foi excelente, que fiquei muito feliz com a presença de todos. Pedir desculpa por não poder ficar mais tempo para a gente travar um debate mais profícuo aqui com as perguntas. Gostaria muito. Já me colocar à disposição para uma outra oportunidade, Luiz. Já me reconvidando para uma outra coisa Está do tipo. convidadíssima já. E dizer que me coloco à disposição para quem quiser conversar sobre o tema depois, no privado, enfim, em qualquer ambiente. Aí nos slides que o Luiz pode disponibilizar para vocês no final, tem meu Instagram, tem os meus dados de contato. Então, fico à disposição. É um tema que eu realmente gosto muito, que acho que a gente tem muito a tratar. E aí é só agradecer. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, querida, mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, Carla, pelo apoio e suporte aí, à Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. Foi maravilhoso, né, ter parado aqui um pouquinho as minhas férias para te ouvir, Adriana. Muito obrigado, um abraço a todos. A gente se vê na 9ª aula do curso Advocacia Pública e Novas Tecnologias. Até mais. Tchau, tchau.